de uma vez por todas para vocês aprenderem a aplicar as provas operatórias, tá? De forma correta. Gente, isso gera muita confiança, isso gera muita eficácia no momento em que vocês vão aplicar, tá bom? E isso, gente, o que vai acontecer aqui como consequência? Vai gerar um plano de intervenção para vocês com jogos lógicos, né? Que vocês já sabem que são com jogos lógicos, que vai ser altamente eficaz. Gente, então olha só, vai gerar confiança para vocês, né? Vai gerar eficácia lá no teu trabalho, certo? Vai gerar, pessoal, resultados e motivação. Vocês já vão entender por quê, né? Quando a gente não tem resultado no nosso trabalho, é muito desmotivante, né? Eu sei porque qualquer coisa na vida que a gente vai fazer que a gente não tem resultado, a gente perde motivação, né? E aí vocês vão poder cobrar mais, vocês vão ter muitas indicações, tá bom? Então essa questão aqui, ela pode ser comprovada cientificamente através da epistemologia genética, que é uma pesquisa que foi feita lá desde 1920 até 1955, foram 35 anos de pesquisa, tá? Não foi só o Piaget, né? A epistemologia genética, ela vem com o nome do Piaget, mas não foi só o Piaget que idealizou e que fez essa pesquisa, tá? Ele tinha uma equipe na Universidade de Genebra, na Suíça, nesse período, com físicos, químicos, matemáticos, lógicos, tá? E essa equipe, ao longo desses 35 anos, foi identificando padrões nas crianças e percebendo como que as crianças pensavam, como que elas raciocinavam, como que elas operavam mentalmente. Por isso dessa palavra aqui, ó, operatório. São operações mentais, né? Então, essa pesquisa, gente, ela foi já testada e comprovada, uma história de vida, tá? Da minha carreira, que fez com que eu chegasse até aqui com todo esse conhecimento que eu vou trazer pra vocês, tá? Não é algo aleatório, é algo que eu pude viver na minha prática e na minha carreira por mais de 8 anos aí de atendimento, tá bom? Então eu queria contar pra vocês essa história. Lá em 2012, que foi quando eu abri o meu consultório e eu iniciei com os atendimentos, eu fiz bastante trabalho social lá no começo, tá? Porque eu me sentia muito insegura, né? E, enfim, sabe? Parece que quando a coisa não caminha, nunca eu me sentia pronta, eu não sei, tinha alguma coisa ali que não dava certo, assim. Eu não tinha aquela confiança pra chegar pra uma família e cobrar caro daquela família. Eu não tinha essa confiança, né? Até que um dia eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento no quê? Em provas operatórias, né? E, gente, o que aconteceu, tá? Isso aqui foi bem no começo, mas foi tempo suficiente para eu me lembrar muito bem e ficar traumatizada, tá? Eu passei vergonha nesse curso aqui. Sabe por quê? Foi um curso da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui, né, da minha seção do Paraná. E elas estavam fazendo ali vamos dizer assim, um curso para revisão, para aperfeiçoamento mesmo, né? E, enfim, e daí quando chegou nesse módulo das provas operatórias, tinha só eu e mais uma outra aluna, certo? Então aquilo foi praticamente uma supervisão, não tinha assim uma turma com várias alunas, era só eu e ela e a professora ali, palestrante, enfim, que acabou virando uma supervisora, né? E aí que aquela reunião de trabalho, que era para ser um curso, virou uma reunião de trabalho, eu realmente percebi, e elas também, obviamente, que eu era muito crua, muito ruim nesse aspecto aqui. Tinha muita falha, muitas questões a serem melhoradas nas provas operatórias, tá? E aí, gente, que além de eu passar vergonha, além de eu ficar muito chateada, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, se eu estou aplicando essas provas aqui de uma forma que pode dar erro, significa que eu não posso mesmo cobrar nada de ninguém, eu não posso mesmo passar a fazer atendimentos que não sejam gratuitos, né? Então, eu me debrucei, né, ao máximo sobre os livros de diagnóstico operatório. Cada dia que eu ia para aula, que era uma vez por semana, eu me dedicava ao máximo, já lia de antemão o que ia ser dito e tudo mais. E aí que o que era para ser ruim acabou sendo muito bom, porque eu acabei ficando muito boa nisso aqui, né? E aí, claro, depois, né, com o passar do tempo, eu pude verificar que eu realmente fiquei muito boa nessa aplicação das provas por conta desse trauma lá atrás que eu tive, tá? E aí, por conta disso,
eu queria contar para vocês aqui 2 histórias de atendimentos que eu tive, para que vocês entendam a importância dessas provas, tá? E quando eu digo importância, eu não tô nem falando aqui da criança, gente, porque assim, a criança é fato, né? É básico que você vai prejudicar a vida dela se você fizer um atendimento equivocado, certo? Mas eu tô falando aqui de vocês, tá? Psicopedagogos e psicopedagogas que estão muitas vezes iniciando, ou que estão um tempo paradas, ou que se formaram, mas nunca chegaram a atender e agora estão com essa expectativa, tá? Então, olha só, eu vou contar pra vocês 2 casos que foram muito importantes na minha história, na minha carreira, e que realmente trouxeram aqui uma revolução pra minha vida e pra minha carreira, tá? Então, olha lá. O primeiro caso, eu chamo ele de VISC, tá bom? Por que eu chamo esse caso de VISC? Bom, essa situação foi a seguinte, tá? Já depois de um tempo, né, em que eu já estava aqui, ó, craque nas provas operatórias, eu atendi um menino e depois de 6 meses, esse menino tinha um histórico, né, e tinha uma questão ali que ele estava bem abaixo do esperado em relação aos processos mentais que a gente espera para a idade da criança, né. E aí, ele estava bem abaixo do esperado e eu apliquei as provas com ele, fiz o diagnóstico, fiz a avaliação completa e tudo mais. E 6 meses depois, a gente foi na escola fazer, obviamente, né, já tinha ido na escola, mas o que eu quero dizer assim, que 6 meses depois nós voltamos na escola. E a escola perguntou pra mim como que tava a evolução e tudo mais. E eu falei assim, olha, eu tenho certeza que ele passou do período pré-operatório para o início do operatório concreto. Ou seja, esse menino teve uma evolução de 2 anos em 6 meses de atendimento. Só que quando eu falei isso, a equipe daquela escola olhou pra mim e falou assim, Michele, mas será? Tem certeza? Porque veja, na lição de casa ele não mostra isso, na tarefa aqui da escola ele não mostra isso. Eu falava assim, pode até ser que ele não mostre isso na tarefa, pode até ser que ele não mostre isso na escola, mas ele tem o processo mental. Se ele não está tendo a função executiva de se organizar com os materiais da escola e tinha uma maturidade ali muito grande e tudo mais em relação a N situações, mas o fato é que o raciocínio lógico dele, as operações mentais dele estavam já no operatório concreto. E aí, a escola, né, aquela equipe deu uma duvidou, assim, deu aquela duvidada, assim, de mim, e falou assim, então, Michele, vamos fazer o seguinte, a gente aplica de novo as provas com ele. Pra gente ver mesmo se é isso, né, porque, imagine, se ele realmente teve essa evolução, a escola precisava fazer toda uma adaptação ali, né. E aí, gente, só fazendo um adendo aqui, essa escola é uma escola que tem no Brasil inteiro, ela é de elite, e ela tem um nome extremamente conceituado, tá? Só pra vocês entenderem. Aí, como se não bastasse, né, elas falarem que era pra eu aplicar as provas de novo, aquela equipe falou assim, mas veja bem, eu acho que seria interessante também a gente procurar uma profissional que aplique o VISC, tá? O que é o VISC, gente? É uma escala de inteligência em relação às crianças. Quem é psicólogo sabe exatamente explicar, tá? Eu não sou psicóloga, eu nunca apliquei o VISC. Eu só sei dizer que o VISC é um teste específico para psicólogos, que ele é uma escala em relação à inteligência infantil, tá? Obviamente, não tô tirando nem um pouco aqui a eficácia e o como esse teste também é extremamente importante para todo tipo de diagnóstico, né? Mas o fato é que naquele momento eu fiquei meio chateada, entendeu? Por quê? Elas sabiam que eu era pedagoga, elas sabiam que eu não ia aplicar o VISC. Então, elas queriam que uma outra profissional que tivesse lá a origem, né? Porque a psicopedagogia é uma pós-graduação, né? E elas queriam uma psicóloga de origem, né? De formação mesmo para aplicar o VISC. E eu, naquele momento, apesar de já estar muito boa nessa questão toda aqui, eu ainda era imatura. Hoje eu vejo isso, né? Que naquele momento eu ainda tinha essa maturidade, uma coisa boba, né? Porque o que tem? Qual que é o problema de aplicar um outro teste pro bem da criança, para ver se realmente é aquilo, né? Todo mundo pode errar. E aí, ok, né? Então, partimos para essa questão de aplicarem o VISC. Então, eles encontraram uma profissional, uma neuropsicóloga, tá? E ela aplicou o VISC, tá?
E aí, quando nós retornamos, então, né, com o meu informe psicopedagógico e ela também, com o relatório dela, nós abrimos ali na mesa, né, daquela escola e nós verificamos realmente que os nossos dados batiam perfeitamente, né? Então, não só eu apliquei as provas corretas, como eu realmente provei para eles, né, e para a família que aquele menino tinha tido 2 anos de evolução em 6 meses de atendimento, né? Então foram 2 coisas muito legais que eu pude provar para aquela escola e para aquela família, né? Então eu fui colocada em xeque e foi uma coisa muito importante na minha carreira. Porque, gente, depois disso, aquela equipe escolar falou assim para mim: ai, Michelle, olha, até bom saber que você realmente aplica as provas de uma forma muito correta, porque a gente já pegou muitos erros aqui. E é por isso que a gente solicita, né? Elas falaram isso assim nos 5 minutos finais ali, quando a família já tinha até saído da sala. Elas falaram, então assim, é bom a gente saber, você tem aqui perto? Eu falei, sim. Delas, então me dá o seu cartão. E daí, gente, a partir daquilo, foi uma enxurrada de atendimentos, de indicações que aquela escola fez, certo? E como eu falei, uma escola de elite, uma escola, né, que tem no Brasil inteiro, enfim, é conhecida no país inteiro, e um nome muito famoso, enfim, uma escola muito famosa. E aí que, por conta disso, a minha agenda lotou, porque aquela escola viu uma profissional ali que aplicava as provas de forma correta. E a minha agenda lotando, o que aconteceu? Eu subi o preço, né? E aí, gente, isso é uma cadeia que vai acontecendo que não tem fim. Porque na medida que você tem segurança, que você tem reconhecimento e que você tem indicações, você cobra o valor que você quer, você é reconhecida, você é respeitada pelas famílias, tá? Você não tem mais que ficar mexendo na tua agenda 20 milhões de vezes para agradar o seu cliente, né? Porque agora quem manda é você e não mais seus clientes. Quando você tem muito poucas pessoas na tua agenda, é fato que a gente acaba se humilhando, né? Talvez assim, a palavra humilhar é muito forte, mas o que eu quero dizer com isso? Ninguém gosta de mentir, né? Ninguém mente. É óbvio que a gente não mente. E aí, se você tá lá com a tua agenda bem flexível e a mãe fala assim, posso mudar essa semana? Você fala, pode. Posso mudar essa semana de novo? Pode. Chegou atrasado. Você vai atender normalmente. Agora, quando você tá com a tua agenda cheia, você fala, não tenho mais horário. Se você não vier nesse horário, você perdeu a consulta. Se a pessoa chegou atrasada, você fala, mãe, então agora é só meia hora, né? E também você começa a se posicionar também, né, no sentido do que, faltou 2 vezes no mês, então a gente vai cobrar essa consulta da família, mesmo que tenha faltado, né? Claro, tudo de acordo com o que está no contrato de vocês. Se você fala assim, sem aviso prévio, 24 horas antes, enfim, né? Mas o que eu tô falando para vocês aqui é sobre você ser reconhecida e você ter uma autoridade em relação àquela família que você está atendendo, tá?